Muito bom tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado por agradecer, por aceitar o convite, né, de conversar com a gente. E eu vou começar a nossa conversa pedindo para você contar um pouco da sua trajetória pessoal e profissional. Como tudo aconteceu, de onde veio e como você veio parar onde você está hoje. Bom, a minha história, em função da minha longa trajetória de vida, né, porque eu já não sou tão jovem, ela é muito longa, ela é muito intensa, porque eu sou quase que um cigano. Então, Ah, para resumir, eu nasci em Santa Catarina. hum, Aos 3 anos, meus pais se mudaram para a região sudoeste do Paraná, aonde na roça, nasci na roça, continuei na roça no Paraná, onde eu vivi até os meus 13 anos incompletos. Faltava um mês para completar 13 anos e eu uhum, saí porque eu queria seguir a vida religiosa. E éramos uma família na época de 7 irmãos. hum, Ah, mas enfim, depois eles foram vindo outros, éramos 10 irmãos comigo, evidentemente, pai e mãe. uhum, Eu ingressei no seminário e através do seminário eu também tive uma caminhada bastante intensa. Eu uhum. comecei os estudos na minha época eram ginasial, né? Tinha feito a escola rural. É, Fui para o seminário, fiz a escola, fiz o ginásio na cidade de Ibicaré, no centro-oeste catarinense. Uhum. Terminado o curso ginasial, a gente desenvolveu os estudos em outra cidade do seminário. Então, eu vim para Pirassununga, estado de São Paulo. Imagina só, olha a Hum, mudança, é. né? Da cabeça de um garoto caipira que veio da roça, entrou no seminário com uma formação bastante intensa, bastante focada para a área das humanas, e de repente cai no estado de São Paulo, e isso se dá exatamente em 1967, no Hum, auge da Jovem Guarda. Essas uau. coisas, essas coisas fazem uma diferença na minha vida incrível, Ah, né? Em Pirassununga, eu concluí o curso clássico, né? curso de Terminei o curso clássico. música. Oi? Curso de música. Não, não. Curso clássico é curso de humanas. Ah, Então, entendi, ok. português, inglês, literatura inglesa, literatura portuguesa, literatura, história grega, história romana, psicologia, tudo voltado para a área. Terminado o Legal. curso clássico, que era o nível médio, né, para Uhum, nós, uhum, eu fui transferido para Valinhos, cidade onde eu moro até hoje. sim. Isto já era 1970. Vim para fazer o curso de filosofia. Ah, filosofia. Fiz filosofia no Instituto dos Padres Estigmatinos, que era lá para o lado da. É lá onde tem hoje o hospital, que é hoje o Hospital Santa Edviges. Certo. Lá era um colégio da congregação dos estigmatinos. Uhum. Nesse momento, nós estamos já em 1972, eu me desligo da vida religiosa e começo a minha vida profana, Profana. a vida mundana. Muito bem. Mas como eu fui convidado a me retirar do seminário, porque segundo o nosso diretor, Padre Leopoldo Van Lint, eu não reunia as qualidades necessárias para uma vida comunitária. Porque a partir de então eu já estava com 22 anos, Ah, praticamente dono do meu nariz, mas muito pouco obediente às ordens de superiores da ordem, né? Porque eu almejava três coisas na vida. Eu queria ser músico, artista plástico e queria ser padre. uhum. Essas três coisas, segundo o padre Leopoldo, não combinavam, ou ocupavam muito meu tempo principal, que deveria ser voltado para a vida religiosa. Então ele falou assim: segue a tua vida. Por sorte minha, né, eu virei artista plástico e virei músico.
e não virei padre. Não Graças me a Deus, né, arrependo, Virgínia? Graças a Deus. eu não me arrependo de não ter ficado padre, Ah, de não ter me tornado padre. ah, Bom, aí comecei a minha vida profana ou mundana, então eu fui procurar emprego. ah, E fui trabalhar. E trabalhei, era a época do milagre econômico da ditadura militar, do tá, governo, que as pessoas tá. não gostam que eu fale ditadura, que fala governo militar. Beleza, dê o nome que quiser, mas era essa época. Então, eu fui trabalhar numa multinacional chamada, na época, Equipamentos Clark, e que Hum, hoje se transformou numa outra multinacional chamada Eaton. E hum. naquele momento eu tinha a intenção de estudar inglês, que eu achava que o inglês era importante. E fui fazer inglês aonde? Onde nos conhecemos, na cultura inglesa. Exatamente. Na cultura inglesa, isso deveria ser 73, 74, 75, não me lembro exatamente a data. Bons tempos, né, gente? Mas lá na cultura inglesa, depois de um certo tempo, as classes foram se juntando e eu caí na classe do Alexandre Giovanetti. Olha, o tempo passou. Então, resumidamente, então, eu me transformei durante esse período de formação no seminário, eu descobri que eu tinha tendência e gostava de arte. Através de livros e revistas que caíram nas nossas mãos, eu fui conhecer grandes mestres pelos quais me apaixonei, começando Uhum. por Picasso, depois é, é, não, ao contrário. Começando por Portinari, Di Cavalcanti, depois eu conheci Picasso, e depois, mais tarde, eu fui conhecer o movimento impressionista, né? Toda aquela Hum. história que aconteceu lá na França, e que pelo movimento eu me apaixonei, que influenciou muito o meu estilo de pintura, que dura, esse trabalho de pintura dura exatamente 50 anos de trajetória, né? Hum. A minha primeira exposição aconteceu exatamente em 1972, no Coreto Musical, ou Conservatório Musical Carlos Gomes, que era ali no centro da cidade, ali perto do Fórum ou da Catedral. Muito Uhum. bem. E paralelo, então, também no seminário, para encurtar a história, eu também descobri a paixão pelo violino, porque num dado momento, lá em Bicaré, ainda lá, antes de vir para Pirassununga, num evento, um dos padres resolveu se apresentar tocando um tal de um instrumento que me deixou assim apaixonado, que eu não sabia o que era. É. Eu fui perguntar para ele que instrumento era aquele, e ele me explicou que era um violino e eu falei assim, eu quero estudar esse instrumento. Ele falou assim, você quer mesmo? Quero. Começa amanhã. No dia seguinte, Olha eu só. estava pegando o violino e fazendo os primeiros gestos. É. Quando eu cheguei em Pirassununga, eu sabia que em Pirassununga tinha um monte de instrumentos, e, mas eu não achei nenhum. Não E eu tinha queria violino lá. continuar, eu queria continuar estudando, mas não achei os instrumentos. Então, para não ficar sem fazer nada, comecei a estudar piano. Hum. Eu fiz 2 lições de piano, porque nesse meio tempo, fuçador que eu era, curioso que eu era, alguém me deu uma dica que dizia que lá no sótão, numa outra ala do seminário, tinha um monte de coisa, um monte de instrumentos jogados. Sem permissão, porque era uma área proibida, eu fui lá invadir, né? E achei o cemitério dos instrumentos. Olha. Um monte de coisa. E vários violinos jogados. Eu fui juntando Putz. peças, né? Vários, tudo desmontado, tudo fodido, para falar português bem claro. Eu fui pegando o melhorzinho, fui juntando peças e montei. Montei, mas não tinha corda. Ixi. Aí o que eu fiz? Eu fui falar com o padre diretor, porque ele sabia da minha paixão pelo violino. E ele Hum. me falou que não tinha violino no seminário e que se eu podia estudar. Tinha acordeon, tinha violão e tinha piano. Eu falei, então eu vou estudar piano. E Hum. quando eu achei, eu criei coragem, passei, sabe aquele produto que chama Óleo de passa bordosa? peroba? Peroba, óleo de peroba na cara, e falei, padre diretor, eu sei que o senhor vai
me puxar a orelha porque eu invadi uma área que não é permitida, mas eu fui. E eu achei um violino, tá aqui, ó. Eu falei assim, você sabe que é proibido, que era proibido lá? Eu falei assim, sei, mas olha o que eu achei. É. Então você quer mesmo estudar violino? Eu falei, eu gostaria, mas falta corda. Hum. Ele falou, tá bom, eu vou pensar, eu vou pensar. Na semana seguinte, ele me chama no quarto dele, no escritório dele, eu falei, pronto, eu tô fodido, né? Vou tomar bronca. Mais uma, né? Aí ele chegou para mim e falou assim, Gersi, você quer mesmo estudar, você quer estudar violino mesmo? Eu falei, padre Guzmão, porque ele era bom de bola, ele era um exímio pianista e era o nosso maestro do coral. Então ele tinha um certo carinho por mim, Entendi. entendeu? Então as palavras, os comentários dele não eram de castigo, eram assim, olha, safadinho, né? Você fez isso, fez aquilo. Então ele me chamou e falou assim, olha, tá bom, ó, tá aqui, ó. Estão aqui as cordas do violino. Hum. Eu falei, oba! E ele falou, e quarta-feira, não sei que dia que era de semana, quarta-feira, a tal hora, às 3 horas da tarde, em tal endereço, assim, assim, você vai lá que tem uma professora te esperando, vai te dar aula. E eu voltei a estudar violino com esta professora, a Antonieta, o sobrenome não me lembro. Então, eu estudei mais 3 anos lá em Pirassununga, e depois eu vim para Valinhos, mas eu já vinha recomendado, eu quase era Paganini já. Aí eu cheguei em Valinhos, seminarista não tem dinheiro no bolso, não consegue pagar ninguém, né? Mas eu vim com a recomendação que eu deveria procurar em Campinas um outro professor de violino que era maestro dela, porque ela tocava violino e viola, chamado Luiz de Túlio. Já ouviu esse nome? Não. Luiz de Túlio é o idealizador da Sinfônica Municipal de Campinas, meu caro. Olha, cheguei tarde nessa criação. Eu fui aluno dele por mais 2 anos. Que legal. Isso durou enquanto eu estava no seminário. Então, isso para dizer assim, como que eu virei músico e como que eu virei artista. Eu acho que eu dei uma geral para explicar que por isso, como e por que estou aqui hoje. Legal. Muito bom. Gersi, continuando a nossa conversa, a próxima pergunta seria por que que você se filiou, se tornou parceiro da Consciente? O que que a Consciente traz para você que se conectou com o seu propósito de vida, com o seu propósito de trabalho? Porque você une, na verdade, duas habilidades artísticas, né? A música e a arte, que são esses quadros incríveis que estão atrás de você. Por que você acha que a Consciente pode ajudar, ou como você acha que pode colaborar com os propósitos da Consciente? Bom, 2 razões que me levaram a me tornar um parceiro da Consciente. Primeiro, por conhecer o Alexandre. Esse é o principal motivo. Aí, eu falei assim, mas o que o Alexandre tem de especial? O Alexandre, quando eu conheci lá na escola de inglês, na cultura inglesa, era um adolescente, você devia ter 15, 16 anos. Sim. Mas você já era uma pessoa diferenciada, porque, como eu já comentei com você, tinha uma outra aluna lá, e, por exemplo, tinha você, tinha uma outra menina, cujo nome não me lembro, e tinha mais um ou outro do outro menino. Eram todos, digamos, da High Society campineira. O pé rapado, no caso, era eu. Eu era um funcionário de uma multinacional e muito mais velho. Eu tive ao dobro, no mínimo o dobro da idade de vocês, ou seja, um adulto, mais lento, tá certo? Muito bem. Mais lento para pegar as coisas. E a menina que estava na classe era uma menina sem paciência, estúpida, grossa, sabe? Estúpida e grossa. Então, quando eu não entendia uma coisa, ela falava assim, não entende? Você não entendeu? E
você tomou, eu não me defendia, simplesmente ela falava, calma, você tomou as dores. Eu falei assim, você seja educada, se ele tem dificuldade, ele tem o direito de perguntar, tá, tá. Você não fala assim com ele, não, tá, tá, tá. Saiu em minha defesa. Aí eu percebi que você era uma pessoa diferente do grupo. Os outros eram legais, os outros meninos também, mas a estúpida era a menina, Sim. sabe? Então, a partir daquele momento, eu percebi que você era uma pessoa diferente, diferenciada, não diferente, diferenciada, que tinha um senso de humanismo muito intenso, entendeu? Você só me conheceu ali e já partiu para a defesa. Você viu que eu não era um Zé qualquer, mas que não tinha a mesma rapidez de assimilar as explicações tal, e você saiu na minha defesa. Isso foi a primeira razão. A segunda razão, quando você me falou da proposta de trabalho, da consciente, e a maneira como você quer conduzir isso, me fez compreender que, usando as minhas habilidades, que são dons, que vieram para mim de graça, mas que eu os desenvolvi, eu não devo simplesmente guardar para mim, porque seria um ato egoísta, tá certo? Eu acho que quando aquilo que você tem, ou por esforço, ou por mérito, ou por graça de uma força maior, você deve compartilhar. Porque no compartilhamento, você cresce, você ganha. Eu sempre digo que nesse momento, enquanto eu divido, ou seja, eu divido conhecimento, experiência e tal, eu multiplico prazer, satisfação, e uma série de coisas. Então, percebi que dentro dessa colocação que você fez, se tiver espaço para trabalhar com aquilo que eu mais sei, o que eu mais sei é arte, a Uhum. música. Eu sei, mas eu não sou um profissional. Eu sou um instrumentista amador, embora eu tenha formado uma orquestra aqui em Valinhos, que hoje ela tem um volume de músicos, são 45 integrantes, mais a equipe de diretoria, e eu continuo, eu estudo violino, quer dizer, eu toco violino lá, continuo estudando violino, tá? Mas digamos, eu não me considero um musicista profissional, eu sou um amador, ponto. Então, o foco é a arte, que eu sei um pouco mais, que eu domino um pouco mais. Então, se isto puder, se a minha arte puder ser agregada à proposta de trabalho da Consciente, que eu acho que isso é muito proveitoso. E digo isto com base nas experiências que eu adquiri até hoje, fazendo um trabalho voluntário nas escolas aqui do município, onde eu faço uma interação, oficinas e interação com os alunos da rede pública, em que eu falo do meu trabalho, os professores fazem a introdução, depois eu vou e a gente juntos pintamos paredes, murais, entendeu? Eu preparo o desenho e tal, às vezes desenhamos junto na parede e depois juntos vamos pintar aquilo. Então, nesse sentido, que eu vejo que o compartilhamento e o ensinamento e a troca de informações da arte dentro da proposta da Consciente colabora para uma saúde mental, para o desenvolvimento da sensibilidade, o estímulo à criatividade e, por que não, o senso crítico. Quando você ensina a observar, quando você mostra a pessoa a olhar e quando você provoca a criatividade dela, a sensibilidade e a criatividade, então ela desenvolve também com isso o senso crítico. E quando você desenvolve o senso crítico, você leva isto para a vida. Não quer dizer que eu não vou ser artista, não. Você leva para a vida no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, quando você tem senso crítico, você não se deixa levar por qualquer lorota que te é colocada.
seja pela imprensa escrita, falada, televisada, seja qualquer pessoa ou qualquer autoridade querendo impor o parecer dela, você sempre vai ouvir, mas sempre com a questão crítica aguçada. Hoje, ontem nós tivemos uma live incrível com o nosso colega Joviniano, que é um estudante desde os 4 anos de idade de filosofia. E ele Os, e depois que ele criou de tudo que ele estudou, a formação dele, ele criou um termo novo que se chama-se corposofia, baseado na teoria de Reich, um trabalho excepcional. E ontem nós falamos sobre isso porque ele contou que na medida em que ele oferece as oficinas de trabalho que ele monta, inclusive esse sábado vai ter uma, as pessoas vão trazendo as suas questões pessoais e ele trata disso através de interações que envolvem arte, criação de caixas, de objetos, de esculturas, de painéis, de representações. Então, o trabalho dele se conecta muito com o seu. Eu fiz questão de fazer esse paralelo e queria aproveitar e perguntar para você se você vivenciou na prática uma situação onde houve uma melhora no estado emocional da pessoa que começou um trabalho com você e depois como ela ficou quando terminou. Se você teve essa experiência de melhoria desse estado emocional. eu não tenho essa experiência diretamente com a pessoa, mas eu tenho o conhecimento de relatos que me foram passados, que aconteceu com alunos, com crianças, dentro da escola. E tem alguns exemplos para te dar. Numa escola, um professor me relatou que tinha um aluno, eu não me lembro se era um aluno ou uma aluna, enfim, aluno da escola, que era assim, muito fechado, muito tímido, muito. Até para falar, esse aluno falava assim baixinho, porque, sabe, vivia num outro mundo. Ele participou de uma oficina comigo. Eu não tinha sido informado que tinha esse aluno com esse fechamento. Não. Provoquei, fiz a ação tal. Aí depois ele também veio e participou comigo, pintou o muro tal, né? Fez a participação dele. Depois o professor chegou para mim e falou assim: você não sabe o bem que você fez para esta criança assim, assim, assim. Eu falei: o que eu fiz? Ela falou assim: olha, você deu, querendo ou não querendo, um grande impulsionamento para ela se comunicar através da arte. Agora ela está falando, ela está interagindo com os coleguinhas, ela está falando melhor comigo, e etc. e tal. Olha só. Um outro exemplo aconteceu assim, numa outra escola. Um menino, né? Ele chegava perto de mim e ele só me olhava, né? E ele estava sempre de máscara, ainda era aconselhado de máscara. Tá. Eu achei ele tão meio que eu só via o olho, né? Eu falei assim, então ele me olhava, eu cumprimentava, enquanto os outros iam, me abraçavam, me agarravam, tá? Ele queria alguma coisa nesse sentido, mas ele tinha vergonha, não sei, ele me olhava, então eu comecei a cumprimentar, a acenar. Aí como eu via aquele olho que brilhava, eu falei, deixa eu ver como você é, né? Abaixou a máscara, aí eu gravei a figura do menino. Aí peguei e dei um abraço nele e falei, como você é bonito, não? Como você é fofo, menino, né? Etc e tal. E ele ficou assim, né? Aquele dia. No dia seguinte ele chegou de novo. Aí de novo ele me olhou, mas não se aproximou. Eu falei, vem cá, me dá um abraço. Aí eu perguntei, você está com vergonha de mim? Ele falou assim, tô. Por quê? Por que você tem vergonha de mim? Ah, não sei, acho por causa do chapéu. Hum. Eu tirei o chapéu. Eu falei, e agora? Ah, agora tá bom. Olha. Bom, dia seguinte, ele já chegou mais perto, grudei ele, dei um abraço de novo, né? E chamei ele para pintar. Falei, você continua com vergonha de mim? Ele falou, não, não tenho. Tá, e assim foi.
Assim foi que nos últimos dias ele estava assim, oi, Gersi, tá, blá, blá, blá. Aí, olha a história. Aí eu descobri que tinha uma acompanhante de uma menina especial, né? Que eu não sabia, era a mãe dele. Hum, Eu olhei e falei assim, a mãe, bom, uma senhora branca, loira, e o menino moreno. Bom, deve ter casado com um moreno, tá? Até uhum, aí tudo bem, né? Ela me falou, não, olha, ele é meu filho, ele é meu filho adotivo. uhum. Ah, tá, eu adotei dois. Esse menino, eu falei assim, mas ele é muito lindo, ele é muito fofo. Eu disse, você não quer dar ele para mim? Ela falou assim, não, né? Aí ela explicou o seguinte, olha, a gente adotou, a gente foi buscá-lo no Maranhão, Nossa, porque ele vivia numa instituição, ele sofria violência familiar, puxa vida. ele estava numa instituição que não estava sendo muito bem cuidado, ele é cheio de traumas, esse menino. Hum, Eu falei, gente do céu, eu falei assim, então tem a ver essa história de falar para mim que ele falou assim, ele tinha vergonha de mim por causa do chapéu, falou assim, é trauma, porque provavelmente alguma pessoa fez alguma coisa e usava chapéu e ele tem esse é, tipo de coisa. E ela falou assim, olha, ele só se abre com alguém depois que ele sente confiança. Você passou uma extrema confiança para ele. Por isso que agora ele vem, ele te cumprimenta, ele fala, ele te abraça, sabe? Então, esse é um outro exemplo. Vou contar só mais um, depois chega, porque senão. Aí teve um outro menino que chegou para mim, então, aquela galerinha que vem, te abraça, pula. Ah, você é meu irmão. Eu falei assim: você acha que eu tenho cara para ser teu irmão? Porque eram crianças de 8, 9, 10 anos de idade. Eu falei, você acha que tem sim, cara para ser sim. seu irmão ou seu pai? É, Ah, pai, eu falei assim, talvez, eu acho que eu tenho cara de ser avô de vocês, né? Porque com certeza os avós de vocês, muitos deles são mais novos do que eu, né? E eles vinham perguntar a minha idade, né? Eles falavam assim, ah, não, você não tem isso, eu não tenho, isso eu minto, né? Lógico eu sempre digo a idade que eu tenho com a diferença de 10, 15 anos, né? E as pessoas acreditam. Bom, ou fazem de esse conta que menino, acreditam, né? ou Ou faz de fazem de conta. conta que acreditam. Aí o outro menino chegou para mim assim, ele me abraçou e me deu um presente. O presente foi um marcador de texto. Eu quero te dar de presente. Eu falei assim, mas escuta, sua mãe vai notar que você perdeu. Não, mas eu não uso. Mas como que você não usa se você tem... Não, Jussi, eu não uso, mas eu quero te dar de presente. Eu falei, então tá bom, então eu quero, então eu aceito, tá guardado aqui. E ele falou assim para mim, eu estou tão feliz, mas eu estou tão feliz de ter conhecido uma pessoa tão famosa que eu achei que na minha vida eu nunca ia conseguir. Olha, Eu falei, mas quem é essa pessoa famosa que você está querendo conhecer? Ele falou, ué, é você. Então veja bem, são transformações que acontecem na vida da criança. Por que acontece esse tipo de fenômeno? Né? Porque, primeiro, todo artista que é passado nas escolas, de uma maneira em geral, ou geralmente são os artistas famosos que já morreram faz muito tempo. Então, e você conhece o trabalho desse artista através da internet, os artistas já morreram, então ninguém nunca mais chega perto. Se é vivo, é um cara que mora lá não sei aonde, é um semideus. Imagina, um artista desse nível é um semideus, você não chega perto. é, E de repente, ele descobre que esse semideus que está na cabeça dele é uma pessoa igualzinha a ele. Entendeu? Então, quando você dá essa abertura, essa aproximação, né, a pessoa se sente assim, nossa,
Ele é igual a nós. E isso não acontece só com as crianças, isso acontece com o adulto, tá? Com o adulto também. Porque hoje, por exemplo, Jersey está muito em evidência. Jersey aparece no jornal, aparece na rádio, aparece na televisão, aparece no Faustão, aparece não sei aonde, aparece onde. Jersey é um grande artista. Não é nada, eu só aparecia, mas eu sou este Jersey do dia a dia. Porque já me perguntaram se eu fico com raiva, se eu tenho fome, se eu fico cansado, sabe? São perguntas que as crianças, isso as crianças perguntam, querem saber se você é igual a eles. É. Entendeu? Então, essas experiências, por vias indiretas, eu recebi feedback de professores e aí aqueles que interagiram comigo ali em função das oficinas que foram feitas nas escolas. Muito bom. Gersi, como você sentiu o seu trabalho, a repercussão do seu trabalho, a sua rotina de trabalho durante a pandemia? Mudou alguma coisa para você? A pandemia foi uma desgraça que assolou o universo. Por outro lado, quer dizer, matou um monte de gente, eu perdi amigos, perdi familiares também, quem não perdeu Uhum. será uma pessoa raríssima. Peguei Covid, minha família praticamente inteira pegou Covid, ninguém morreu por causa disso, mas parentes morreram por causa disso. Ponto. Uma desgraça. Porém, ela veio e provocou uma mudança comportamental drástica nas pessoas. O primeiro exemplo é isso que está acontecendo entre eu e você. Porque antes da pandemia, isto seria uma reunião presencial, Uhum. gravada com não sei o que, com não sei o que lá. Agora não, agora tem um sistema, tem uma plataforma que a gente faz aqui do conforto da minha casa, você lá do seu estúdio, e nós estamos aqui e agilizamos o tempo. Uhum. Segunda coisa, essa reclusão forçada fez com que nós descobríssemos as nossas limitações e o quanto nós somos seres frágeis. Uhum. Muita gente entrou em depressão, se apavorou, porque não consegue conviver com si próprio, fazer uma introspecção. Eu não tive esse problema. Por algumas razões. Primeiro, eu vivi em seminário durante 10 anos e a gente tinha muitos momentos de recolhimento, de meditação, de oração, de leitura, etc, etc, etc. Então, ficar isolado, sem ir para lugar nenhum, para mim, não foi difícil. Uhum. Por outro lado, a minha obra passou a ser mais vista porque eu recebi muito mais consultas nesse período e, consequentemente, acabei fazendo mais vendas no período da pandemia. Olha que incrível. O terceiro fator, por não poder sair, então todos os convites eram negados, né? E só vivíamos Fábio e eu, meu companheiro. Então a gente se reinventava dentro de casa. Então, como a gente ficava, eu era proibido, impedido até de ir para o supermercado. Fábio, não, você não vai, vou eu, né? Porque afinal de contas eu sou velhinho e ele é jovem, né? Ele falou, você fica. Então, o que eu fazia? Eu aprimorei um pouco mais o meu instrumento, o violino, Uhum. tive aulas e continuo tendo aulas online, coisa que eu não Olha. achava que não era possível, e é possível. Dei 4 meses de aula de pintura online, para mim foi muito difícil, porque explicar não é o mesmo que mostrar, fazer. É, de certo. Entendeu? É diferente. Ao passo que o violino é. Então, não sei se seria a mesma coisa, por exemplo, para você dar aula de violino online para iniciante. Que Uhum. iniciante
O professor tem que pegar a mão, falar, segura aqui, faz isso, tá, tá, tá. Você tem que tocar no aluno, Uhum, entendeu? uhum. Como no meu caso, não sou iniciante, então o professor mostrava e eu ia fazendo. Então eu pintei, produzi muito mais, vendi mais, me tornei mais conhecido e repensamos, reformulamos a trajetória da orquestra, os próximos passos da orquestra. Então, eu consegui, com toda essa calmaria, não podia ensaiar, não podia tocar, estudar, mas a cabeça foi trabalhando, então, idealizamos projetos, né? Trouxe outros profissionais para compor a diretoria da orquestra, pensamos em projetos, escrevemos os projetos, apresentamos no PROAC e na Lei Rouanet, foram aprovados e agora os três, um já totalmente captado e os outros dois estão sendo captados. Que Então, legal. não estou fazendo apologia positiva da Claro, Covid, claro, etc. claro. Não quero dizer que a Covid foi ótima. A Covid provocou uma Uhum. mudança significativa no nosso comportamento e na maneira de ver a vida. Eu tirei proveito disso. Eu tirei muito proveito disso a meu favor. Teve Uhum. gente que entrou em depressão, enfim, ela foi benéfica nesse sentido, que fez com que a pessoa fizesse uma introspecção e teve que desenvolver uma convivência com o seu próprio eu, que é difícil. Sim. A leitura, quando eu falo que leitura é uma viagem, é a viagem mais fantástica que você pode imaginar, porque você pode ver uma série, você pode ver um filme, etc, mas ali está a coisa pronta. Uhum. E o livro provoca o seu imaginário. Eu gosto muito de ler, né? Vejo o filme também, mas e isso desenvolve muito a minha fantasia, a leitura. Então, e isto reflete, evidentemente que reflete na pintura que você vê. Gersi, você sabe que eu tive uma pequena vivência artística, estudei um período com Bernardo Caro, fiz uma faculdade de arquitetura que também navegava um pouco por esse cenário, né? E o trabalho da minha mãe, que inclusive está lá atrás acompanhando a gente aqui, que você também conheceu. Eu criei a impressão, eu gosto muito de vivenciar, de observar a arte, né? As feiras, as bienais, os museus, e eu acho que esses espaços têm uma qualidade muito diferenciada. Presenciar a arte sempre me fez muito bem. E é por isso que a gente está começando a desenhar esse projeto de promover eventos dentro de espaços de arte, galerias, estúdios, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre a sua percepção com relação a essa visão minha. Bom, para mim, quando você me fez essa colocação nesses dias aqui, eu não tinha pensado nisso. Quando você me perguntou, você tem contato com galeria? Eu falei, mas o que está querendo organizar a exposição? Né? Galeria, exposição, tal. Aí, não, quero colocar consciente nesses espaços, né, que são assim, ditos alternativos ou multi-aproveitáveis, certo? Exato. Por quê? Primeiro, quem administra e quem coordena esses espaços são pessoas altamente voltadas para a questão das artes, por um segmento, por outro segmento, mas, enfim, de uma sensibilidade, de um conhecimento diferenciado de qualquer outro campo, tá certo? Uhum, uhum, Dentro desse aspecto. Entendo, então, que levando essa proposta da consciente, que vai trabalhar, digamos, a parte emocional, né? O lado emocional, o lado espiritual, o lado psicológico,
o lado, por que não o lado afetivo? Porque uma coisa puxa a outra, Uhum, uhum. sabe? Uma coisa puxa a outra, Sim, entendeu? Então, sim. e você poder desenvolver esses trabalhos, essas oficinas, ou essas palestras, essas coisas, dentro de um ateliê de arte ou de uma galeria, é a mesma coisa do que você de que dizer o seguinte: eu vou rezar fazer a minha prece dentro da igreja. Por quê? Porque o ambiente, rezar dentro de uma igreja não é a mesma coisa que rezar dentro de um bar, do supermercado, Verdade. tá certo? É, Não é proibido rezar lá no boteco, no restaurante, claro. lá no coisa, não é proibido, mas é, mas se você está na igreja, o ambiente favorece você para esta reflexão, para esta concentração, para canalizar a sua mente, ligar a sua mente com o seu Deus ou com a sua divindade que você acredita. Quando eu falo igreja, pode ser o seu terreiro, pode ser sua casa, O templo, né? O templo. o seu templo, Exato. exatamente. Religião quer dizer religar, né? O homem mundano, mas com a sua alma espiritual, com quem é o seu Criador, tá certo? Uhum, uhum. Seja qual for o seu credo, ou a sua doutrina, ou a sua religião, tá certo? É sempre melhor, é sempre diferente você fazer a sua prece ou a sua reflexão num ambiente condizente. Certo. Por ser arquiteto e por ter morado em São Paulo por quase 20 anos, eu tive a chance de visitar a obra da Sala São Paulo quando ela começou a ser feita. Nossa. Eu trabalhava no escritório de uns amigos que eram especializados em iluminação, que foi sempre o que eu fiz, e aí fomos convidados para conhecer o projeto, para elaborar um projeto de iluminação também. Então, nós percorremos todo o ambiente da obra, subimos na laje que hoje ficam os elevadores que elevam e descem aqueles painéis acústicos, ficam em cima do palco. Afim, acabei criando uma história muito íntima com a Sala São Paulo. Quando me casei pela segunda vez, voltei à Sala São Paulo e nós contratamos um violinista, que você sabe quem é, que foi tocar no nosso casamento. A partir daí, criou-se uma amizade e eu voltei várias vezes na Sala São Paulo, até por convite dele, pela amizade que se estabeleceu. Então, eu tenho um carinho muito especial. A Sala São Paulo realmente é uma catedral para mim, onde, quando eu estou presente, quando eu posso ir, eu me sinto numa catedral fazendo uma oração. A música sempre teve um efeito muito reparador em mim. Quando tive a minha crise de depressão, eu fiquei de cama, perdi 10 quilos de tanto chorar. Eu não conseguia assistir televisão, não conseguia ouvir rádio, não conseguia ouvir música, não conseguia fazer nada. Mas eu descobri que, colocando mantras no fone de ouvido, eu me acalmava. Então, de novo, a música vem me trazer a cura, né? Então, encontrar essas duas qualidades na mesma pessoa, tão querida como você, para mim foi uma dádiva. Eu acho que a gente está começando a construir um trabalho incrível, talvez inédito, que tem um potencial gigantesco para fazer com que as pessoas se sensibilizem mais com a arte e entendam o quanto a arte faz bem para a gente, nem que seja só para observar. Só como observador já faz bem. É verdade, disse tudo. Ah, você comentou da Sala São Paulo, eu conheço a Sala São Paulo, não tão bem quanto você, mas já fui a vários concertos. E um fato, essa questão da acústica, Alexandre, eu que comando uma Uhum. orquestra, então quando a gente toca para cá, para lá, e a acústica não é boa, é um sofrimento Sim, sim, tremendo, porque é preciso ter acústica. sim. Uma vez eu fui assistir uma ópera no Teatro Municipal. Uhum. Ganhei os convites, ganhei vários convites, né? Então convidei, o Fábio foi comigo, foi a mãe dele, foi um outro amigo nosso. E esse amigo nosso nunca tinha entrado numa sala
um espaço de ópera, mas ele queria conhecer. Então, ele sentou comigo, porque era de dupla, então ele sentou comigo, né? E ele começou assim, falou assim, engraçado, eu não consigo ver onde estão os alto-falantes e nem os microfones dos cantores, né? Eu falei, olha, eles não estão usando nem alto-falantes nem microfone. É incrível, né? Como não? Não. Não é possível. Eu estou escutando perfeitamente aqui. Eu falei assim, aí que tá, aí que tá o segredo dos grandes palcos de ópera, de concertos, os grandes concertos. A Sala São Paulo usa sim um microfone central, você não Sim, vê, sim, tá certo? sim. Mas é um só e a banda pega toda a área. O Teatro Municipal Não tem. não tem. É, A voz é projetada e quem leva o som até lá no fundo é o jeito como construíram o teatro e as laterais, exatamente. sabe? Então, assim, gente, eu não sabia que isso era possível. Eu falei, meu amigo, eu sou um felizardo, eu sou uma pessoa privilegiada, eu sou uma pessoa, eu não diria sorte, mas porque, porque quando sorte é uma coisa que acontece que não depende de você, mas privilegiado, sim, porque eu teve muitas oportunidades e eu aproveitei, tá certo? E então eu assisti 2 eventos na Arena de Verona, Puxa, 2. Eu assisti La Traviata, não, a Traviata não, na Boêmia, Nabucodonosor, Nabucodonosor. Nabucodonosor, e assisti um dos últimos concertos dados pelo meu ilustre, melhor arranjador e maestro de músicas de filme de faroeste, Ennio Morricone. Poxa vida. O cara que fez toda a trilha sonora do Cinema Paradiso, que as primeiras vezes que eu ouvi o filme eu chorava, hoje menos, porque eu conheço toda a história. Porque o filme conta um pouco a minha história. Hum, Eu me sinto o Jerzy hum. lá naquela história. Então, e aquela música me toca muito. Lá é evidente que tem um aparelhamento para amplificar, mas, cara, se você conhecer, quem conhece a Arena de Verona, aquilo é um monstro. Grande, Claro que não né? se compara em tamanho com o da Itália lá, o grandão da Itália, esqueci o nome. Coliseu? Coliseu. Não se compara ao Coliseu. O Coliseu é o maior de todos. Mas a arena é muito bem conservada tal. Então, a acústica é uma coisa assim é, impressionante, só para dizer. E isto, quando você vê um concerto, um espetáculo, você sai com a alma lavada. É uma sensação impressionante. Não dá para explicar. Exatamente. Não dá para explicar. Exatamente. Só quem passa por isso sabe disso. Então, É, nós artistas temos o dever, temos a obrigação, temos o dever de proporcionar isto para as pessoas que não tiveram o mesmo privilégio que nós temos. Nós uhum, somos, nesse sentido, nós somos sortudos, porque fomos privilegiados com um dom para fazer arte, música, pintura, tal, né? Então, temos que dividir. Eu me sinto no dever de dividir, de multiplicar, de repassar, porque assim a vida tem sentido. Não adianta ficar só para mim, né? Tem que exatamente. multiplicar, Exatamente. tem que multiplicar. Ô, Gersi, a mensagem que o Cine Paradiso deixou para mim é uma mensagem de inclusão, né? Ele transformou algo que era fechado, restrito para um pequeno grupo, e pôs aquilo na praça.
E eu acho que hoje nós vivemos muito essa situação, onde essa polarização mostrou duas situações diferentes que, na verdade, não têm que ser contrárias, elas são apenas diferentes. E a gente está enxergando isso de uma maneira muito equivocada. O que falta para a nossa sociedade é a inclusão. A nossa história mostrou uma história de exclusão dos negros muito violenta, por mais de 300 anos. Até hoje nós não conseguimos incluir isso no nosso coração. Por isso que nos comportamos como filhos bastardos sem pai, procurando um salvador da pátria. Então, aí a constelação familiar de Bert Helling consegue me explicar e me deixar um pouco mais confortável nessa condição. Mas a inclusão, eu acho que é a nossa missão, né? Pela sensibilidade e pelas histórias. Nós estamos criando algo que não existe, né? A conexão das pessoas com a arte com outro propósito, o propósito do bem-estar, da inclusão. Eu tenho certeza que você é a pessoa certa para essa missão e que a gente vai ter um grande sucesso, que vai dar muito certo. Se Deus quiser, se eu tiver competência para isso também, né? Sim, juntos somos mais. Porque eu me lembro do primeiro trabalho, grande trabalho que eu fiz, foi em 2003, por aí, um amigo que era gerente do SESI, do SESC, eu passava por um momento assim financeiro delicado. E ele quis me ajudar, então ele me deu um trabalho lá, me contratou para fazer um trabalho lá. Mas tipo assim, você vai pintar 3 telas de 2,5 por 1,5. Alexandre, eu quase matei ele. Caramba, 3 telas gigantes. Primeiro, que eu nunca tinha pintado uma tela maior que 1,20 por 80, 90. Uhum, Isso é um absurdo de grande para mim. certo. Absurdo de grande, né? Muito bem. Acho que nem isso eu tinha feito, né? Eu dominava bem o espaço, assim, 50 por 60, 60 por 70, tá? Limitadinho, né? Uhum. De repente ele me joga nesse projeto, eu falei assim, não, eu não sei fazer isso, não, eu não vou fazer. Ele falou assim, agora é tarde, agora eu já assinei o contrato, eu já assinei, já fiz, agora você vai fazer. Uhum. Tipo assim, você vai. Cara, que sufoco. Mas fez. Mas tá. E trabalhar com tinta acrílica. É, também não é Eu a sua tinha tido, praia. não era a minha praia. Eu tinha tido apenas uma experiência com tinta acrílica, mas assim, um trabalho sem compromisso. O meu negócio é tinta a óleo. Uhum. Cara, eu sou jogado para pintar uma área que eu não domino, com uma tinta que eu não domino, que a secagem dela é muito rápida. Eu fiquei maluco. Conclusão da história. Foi um dos melhores pontapés na bunda que eu tomei. Que é assim que se aprende, É, o tropeção joga sabe? a gente para frente, né? Exatamente. Essa história de, eu não sei, então eu digo, eu não sei, mas tá, hoje eu estou mais assim, estou mais metido, né? Porque o segundo grande momento eu entrei assim, sem saber, foi quando o presidente da APAI da época, em 2011, assim, me convidou para fazer alguma coisa lá na parede, a parede que dá acesso ao refeitório, né? É uma parede vazia, meio cinza, ele queria uma coisa, né? E eu falei, tá, eu vou fazer. O quê? Não sei. Depois que caiu a minha ficha, eu fui pedir socorro para o meu amigo, né, que sempre me dá chute na bunda. Uhum. E que ele começou, enfim, hoje nada me assusta. Isso aí. Exemplo disso os murais que eu fiz aqui na minha casa. Imagina, eu desafiei o meu medo de altura. Pois é. Propósito muito nobre, né? É isso aí.
Gercy, fantástico. A gente está quase chegando em 1 hora de conversa. Foi muito legal conversar com você. Mais legal ainda é saber que a gente está junto nesse projeto. E queria pedir, se você quiser dar uma mensagem final, fica à vontade para a gente poder concluir aqui. A mensagem, eu não pensei nesse sentido, mas digamos, a arte é a expressão da vida, ou a vida complementa a arte. Então, sempre que você puder, faça, pratique alguma coisa, seja rabiscando, brincando com cor. Ah, mas eu não sei, ninguém nasceu sabendo. Junte, experimenta juntar verde com vermelho, vê o que dá. Coloca um do lado do outro, depois mistura os dois, depois põe amarelo, depois mistura, depois vai e veja o que acontece. Experimente, entendeu? E o dia que a pessoa estiver estressada e descrente da vida, pegue lápis de cor e vai rabiscando. Falar nisso, você está inscrito na oficina, na, 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 na viagem pelo impressionismo até os dias de hoje, que eu vou fazer no sábado, Isso. que é um outro desafio, Uhum. entendeu? É um outro desafio, eu já sei que tem mais de 20 pessoas inscritas, Que mas ótimo. essa é a minha mensagem, faça arte, de qualquer jeito, mexa Muito com bom. barro, mexa com barro, mexa com. Gosta de mexer, trabalho de manuais. Pega um galho de árvore e tenta criar uma figura, né? Sabe? Uma figura moderna, entendeu? Começa logo Esse, cedo, né, Gercy? Logo cedo, né? não entendi. A oficina começa logo cedo, né? Sim, 8h30. Legal. Estaremos lá. Gercy, É foi isso aí. ótimo falar com você. Muito obrigado por tudo e vamos juntos, que a caminhada só começou. Vamos, obrigado a você pelo convite e vamos juntos. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau, tchau. Grande abraço.